Inspira Negócios de hoje veio até Águas Claras conhecer a história de uma rede de lojas de calçados que começou há quase 19 anos. A história, quem vai contar é a dona. Só que eu já sei que o comecinho foi no porta-malas de um carro vendendo por várias partes do DF. Cerca de um ano depois foi criada a primeira loja na 406 Norte. Hoje são 7 lojas aqui na capital e uma em Goiânia. Tudo bem, Thaisa? Bom, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Inspira Negócios. Obrigada. A sua história começou aí há mais ou menos 19 anos no porta-malas de um carro. Isso mesmo. Como que foi isso? Então, eu queria fazer uma rendinha extra e aí veio a ideia de comprar algum produto para revender. E na época eu conheci algumas atacadistas de calçados e foi através de um cartão de crédito emprestado pelo meu então namorado que eu comprei a primeira remessa de produtos para estar vendendo no porta-malas do meu carro. E nessa época você conciliava as vendas com 2 faculdades que você estava cursando? Isso mesmo. Eu fazia pedagogia na UNB e fazia administração na UEG. Só que aí você fez uma escolha, né? Deixou as faculdades e focou na venda dos calçados? Mas isso foi um pouquinho mais tarde, quando eu já tinha a primeira loja física e aí a loja começou a demandar demais e aí eu decidi definitivamente parar com a questão do estudo naquela época. Primeira loja essa que surgiu há cerca de um ano depois desse início ali no porta-malas do carro, das vendas do porta-malas, e que você criou na 406 Norte. Isso, era uma loja de 30 metros quadrados na 406/7 Norte. Eu demorei quase um ano para ter o meu primeiro funcionário, eu não tinha máquina de cartão e nem embalagem, era uma loja realmente simples. E como que você fazia com mercadoria, com estoque, principalmente nesse período ali do porta-malas do carro? Você não tinha muito espaço, né, para estar ofertando. Como que você fazia? Eu não tinha muito espaço, mas também não tinha muito produto, então era um pouco mais fácil. Quando a gente abriu a loja mesmo na 406, a loja não tinha movimento nenhum. Na época nós não tínhamos rede social para fazer esse engajamento de público, então veio realmente a ideia de levar esse sapato, continuar levando no porta-malas do carro. Então durante o dia a loja funcionava, quando dava 6h30 da tarde por ali, eu tirava todos os produtos da prateleira e ia lá para a porta do CEUB e ficava ali tentando vender os produtos e distribuindo o cartão das lojas. Assim eu consegui um pouco mais de cliente naquele primeiro momento. E isso você, no comecinho lá, você tinha aí cerca de 18 anos, né? Aí eu já estava perto de 19 anos, porque eu tinha ficado um ano só no porta-malas do carro. E aí quando eu estava já pelos meus 19, eu já tinha a primeira loja física. Você tinha pouca idade, mas uma visão empreendedora diferenciada. Você viu ali uma possibilidade de crescimento, acreditou, e quando foi a guinada? A guinada foi o seguinte, não estava vendendo bem, não estava indo para frente, ainda no porta-malas do carro, quando eu não tinha muitos outros custos, era muito mais viável, mas com a loja operando era muito mais difícil. Então, foi assim, vamos fechar porque não estamos conseguindo pagar as contas. O que eu fiz? Calculei quanto tinha me custado o produto e falei, vou tentar vender os produtos por esse valor. E fiz esse anúncio, né, para quem eu conhecia, por meio de mailing, algumas pessoas por telefone, e os clientes começaram a vir. Em uma semana eu tinha vendido todo aquele estoque parado. Eu falei, cara, eu vou arriscar mais uma vez. Vou pegar esse dinheiro que eu faturei, vou negociar com os fornecedores e tentar conseguir um produto para ser vendido por esse preço que o cliente está a fim de comprar. Então eu fiz uma compra reversa. Eu fui no fornecedor e falei, o que você tem que você consegue me vender por até tanto? E aí foi a minha primeira negociação. Tem aquele ditado que fala que na crise, crie. Você levou isso ao pé da letra, né? Viu ali uma oportunidade de ganhar, de dar a volta por cima, né? Isso mesmo. A crise foi assim o motor, né? O motivador para que a gente criasse realmente essa ideia de um preço diferenciado, um preço único, uma coisa que fosse apoiada 100% no valor. E aí, quando você começou a visitar as fábricas, você já viu também ali uma outra possibilidade de negócio, né? Então foi uma escadinha. Aí eu comecei a comprar produtos por aquele valor, que eram produtos de ponta de estoque. E as fábricas tinham muita ponta de estoque naquele ponto. Mas a loja começou a crescer, eu comecei a ter muito volume de venda. E as fábricas começaram a esgotar os seus estoques de ponta de estoque. E eu cheguei num período que as fábricas olharam para mim e falaram, Thaís, a gente não tem mais nada para te vender nesse valor. E eu estava numa fábrica conversando com um fornecedor e eu vi uns rolos de material assim jogado mesmo no chão, lá no cantinho. Eu falei, o que é aquilo? Ele falou, olha, é material que a gente comprou e não deu certo, não emplacou, não foi pra frente. Eu falei, então você consegue me fazer sapato no valor que eu pago com esse tipo de material?
Falou, consigo. Aí essa notícia começou a correr. Então a fábrica de palmilha falava assim, ó, tem essas palmilhas que ninguém quer, você compra? Ah, eu tenho esse material que ninguém quer, eu tenho essa fivela. E com isso eu comecei a fazer o produto dentro daquele preço, né, que eu conseguia atender o meu cliente, que era o que o cliente estava disposto a pagar. Thaisa, você começou a trabalhar com um produto que a fábrica já não conseguia repassar. Só que você pegou esse produto e conseguiu vender. Qual foi o segredo? Eu brinco, né, que todo produto tem o seu comprador certo. Então, quando a gente vendia produtos de ponta de estoque, era um pouco mais difícil porque aquilo não tinha sido escolhido, né, por mim em nenhum momento. Mas ainda assim, fazendo a publicidade certa, identificando as necessidades do cliente que estava entrando na loja, eu conseguia juntar aquele produto com uma pessoa ideal para ele. E tudo vendia, porque o preço realmente é muito bom. Então as pessoas acabam comprando de tudo e sempre tem alguém querendo aquele produto. E teve uma outra mudança aí que você já começou, você teve, né, que começar a comprar o produto que tinha no mercado, não mais a ponta de estoque, não tinha, e você começou também a desenhar os modelos, né? Como que foi já esse trabalho ali? Então, quando eu comecei a comprar não mais o produto pronto de ponta de estoque, mas sim o material para desenvolver um produto, ali eu já falei, não, vai vir com a nossa marca e vamos começar a criar. Então, eu já entendi um pouco de moda, já pesquisava bastante, comecei a pesquisar ainda mais e eu pegava aquele material que era improvável de dar certo em diversos modelos e conseguia achar algum modelo que ia aceitar bem aquele material. Então, a gente fazia esse trabalho mesmo de achar um modelo perfeito para um material que talvez não fosse tão bem aceito em 99% dos modelos. E foi muito legal que foram os primeiros desenvolvimentos, eles foram muito bem aceitos. A gente teve sucesso nessa época, fazia muito sapato estampado, florido, e o pessoal amava, porque não achava em outros lugares, né? Então a gente tinha todo tipo de estampa, quadriculado, florido, xadrez, pied de pule, tudo que você imaginar a gente estava fazendo ali para os clientes para realmente conseguir aproveitar esses materiais e manter um bom preço. Agora você estava num mercado onde você tem alguns fabricantes aí que já são conceituados, já tem sua presença garantida. Sim. Como que você fez para trabalhar a sua marca e concorrer com esses produtos? Então, é uma coisa que eu falo muito para quem está começando um negócio, às vezes me procura, eu falo, você tem que ter um diferencial, ou você tem um produto que ninguém tem, ou você tem um preço que ninguém tem. Na época, eu consegui chegar nesse preço que ninguém tinha. E também junto um produto que ninguém tinha, porque era um produto diferente. Então, realmente isso foi, assim, uma abertura de portas muito grande. As pessoas vinham de todos os lugares, as pessoas se sujeitavam quase a tudo para comprar o sapato. Teve uma época que chegava uma caixa assim de papelão com sapatos em saquinho, tipo de freezer, e a loja não cabia, tinha uma varanda assim na frente que era do prédio. Então essas caixas a transportadora colocava lá, as mulheres rasgavam e começavam a pegar aquilo e elas compravam assim loucamente. E depois a gente foi estruturando tudo, né? Mas por quê? Porque eu tinha um preço que ninguém tinha. E o boca a boca fez os primeiros anos do negócio. Depois, com as redes sociais, a gente conseguiu uma presença massiva nas redes sociais. Hoje a gente conta com mais de 1.300.000 seguidores entre todas as redes. E eu faço lives diárias também, eu lanço, né, coleção nova com bastante frequência, estou sempre fotografando e tudo. Então a rede social veio muito forte pra gente, foi também um acelerador do negócio e foi mais rápido e mais fácil crescer com a rede social depois. Mas no começo não tinha não, a gente tinha um mailingzinho lá e tentava falar com o cliente através de outros meios. Lá em 2006, 2007, você vendia no porta-malas do carro, conseguia andar ali com cerca de 100 pares, 80, 100 pares. Hoje, só essa loja aqui em Águas Claras tem cerca de 16.000 pares. Quando foi que surgiu esse crescimento ali e que você percebeu a necessidade de abrir outras unidades? Então, a loja da 406 Norte ficou pequena pra gente. E aí veio uma loja em Lusiânia na época, que também era uma loja pequena, e ali o estoque começou a crescer um pouco. Depois a gente veio com a loja da 115 Sul, o estoque ampliou mais uma vez. Depois a gente veio com uma lojinha aqui em Águas Claras. Essa era lendária, era uma loja que tinha fila na porta e tempo para você ficar lá dentro. Só podia ficar 15 minutos cada cliente, porque a loja era muito cheia.
Se eu deixasse a cliente ficar meia hora, 40 minutos, eu não conseguia atender. Então a gente tinha uma lojinha aqui embaixo e o estoque ia crescendo, ia crescendo. A gente atendeu muitas vezes sem caber dentro da loja as caixas na rua mesmo. Então depois veio a 115 Norte, aí veio a ampliação da 406 Norte. Então foi uma história construída ao longo dos anos, até que chegou Goiânia, numa lojinha pequenininha, e hoje é a nossa maior unidade que fica lá em Goiânia, com 500 metros quadrados. E nesses aí quase 19 anos, teve várias histórias, algumas inusitadas, né? Ah, com certeza, né? Sempre tem algumas coisas que acontecem, principalmente quando você lida com mulheres e com sapato, que é uma coisa que muitas mulheres enlouquecem, né? Então a gente tem algumas histórias. Disputa por calçado. Sim, disputa por calçado, já teve situação de dar polícia, né? Uma pessoa pega um pé 6, uma pega um pé 7, uma pega o direito, outra pega o esquerdo. E aí quem que vai levar para casa o sapato? E aí começa a briga ali, a gente tenta não interferir, mas isso acontece algumas vezes. Já teve uma situação que a gente teve que chamar a polícia ali porque as clientes começaram a se desentender. Teve uma situação uma vez que uma falou assim, eu não vou embora, e ela estava com direita, e a outra falou, também não vou embora, ela estava com esquerda. E aquele era um último par de calçados. A gente tentou remediar de todas as formas, mostramos todas as opções, não tinha conversa. Até que uma delas, 2h30 depois, falou assim, eu não aguento mais esperar. E ela saiu da loja, mas ninguém achava o pé de sapato. Uma semana depois nós achamos, ela tinha jogado no vão da escada para que a outra não encontrasse. Ela não levou, mas a outra também não. Também não. Então teve situação da gente fazer promoção também, a loja lotar de uma tal forma, da 9 horas da noite as clientes não saírem da loja, não saber o que fazer. Meu irmão chegar e falar, moça, ó, vai para sua casa, aqui já deu, né? O que você encontrou, você tinha que encontrar. E muitas outras coisas que vão acontecendo no dia a dia. Quando você lida, né, com muito volume de produto e muito volume de pessoas também, você fica mais aberto para passar por situações inusitadas. Você citou seu irmão. Com o crescimento da empresa, você trouxe sua família também, né? E isso aí, toda a família veio trabalhar junto, é uma empresa, né, familiar. Meu irmão veio logo no comecinho, porque ele era um pouco mais novo do que eu, e eu precisava de uma pessoa de confiança. Então ele veio, depois ele entra como sócio também. Quando eu comecei a empresa, meu marido foi o primeiro investidor, na época ele era meu namorado, e também ele vem como sócio das empresas. A minha mãe, que sempre me ajudou, desde o carro, me ajudava a arrumar os estoques, viajava comigo, porque isso também era uma coisa que eu fazia muito, eu dirigia 900 quilômetros para ir buscar mercadoria e voltava dirigindo 900 quilômetros. Eu fazia isso uma vez por semana durante 2 anos. E eu e a minha mãe, e a gente trazia 600 pares de sapato no carro nessa época. Então era uma época assim muito difícil da gente trabalhar, mas que a gente fez com muito. E ela entra na empresa também como sócia me ajudando. Então é uma empresa que cresceu como família, cada passinho foi galgado ali e cresceu também com a ajuda das próprias clientes, que foi o boca a boca que transformou no que é hoje. Você rodava em cerca de 1.800 quilômetros para buscar os calçados. Hoje você recebe na porta, é um caminhão que descarrega aqui vários pares, cerca de 120 modelos toda semana? Isso, a gente tem uma logística muito diferente, né? Foi desenvolvida em cima de muito trabalho e de muitos testes. Então hoje, toda segunda-feira, exceto períodos promocionais, chega um caminhão, ele começa descarregando no Valparaíso, finaliza descarregando em Goiânia, então é o mesmo caminhão que faz todo o trajeto. Enquanto ele está descarregando em Goiânia, eu estou fotografando, filmando e lançando os modelos da semana no Instagram. E aí são em torno de 120 modelos novos toda semana. Tem semana que é um pouquinho menos, semana que é um pouquinho mais, mas a nossa média dá 120 modelos novos toda segunda-feira. A sua empresa hoje atingiu um patamar que no começo ela dependia do produto de alguém. Hoje são fabricantes que dependem da sua empresa, né? Tem fabricante aí que tem cerca de 80% da produção direcionada para suas lojas. Assim, a gente não tem esse número muito certo, mas assim, vários fabricantes, eles têm uma produção significativa, né, em cima da produção da fábrica pra gente. Então, tem sim uma quantidade boa de fabricante que atende. A gente trabalha hoje com 14 fábricas diferentes e o nosso compromisso com essas fábricas enquanto você entregar um produto bom, a gente compra a quantidade. E a fábrica vai desenvolvendo um bom produto ali e isso também é uma forma da gente conseguir trazer produto legal, bacana e com frequência para os nossos clientes. E é você quem cria os modelos? Isso, eu crio todos os modelos. Não chega a ser um desenho físico de cada modelo, mas a gente faz o desenvolvimento de modelo. Então, a gente pega esse salto, vai encaixar nessa palmilha, a gente vai colocar um adereço em cima e esse produto vai ser feito nessas e nessas cores, né? Então, esse bico vai encaixar nesse salto que a gente vai usar esse material e aí a gente faz um desenvolvimento do modelo em conjunto aí com o que a gente chama de modelista, que é a pessoa apta para fazer aquele desenho final realmente
e mostrar. Mas todo produto, tudo que você vê aqui é escolhido, né? A curadoria, vamos dizer, é minha. E essa criação, você dá ouvido também às suas clientes, quando alguém sugere, por que você não tem um calçado assim, ou dá uma sugestão de algo, você consegue incorporar isso às suas criações? Sim, sem dúvida nenhuma. Quando a gente vai fazer uma coleção nova, a gente sempre lança lá no Instagram assim, quem tiver sugestão de modelo, pode mandar. Quem quiser ver alguma coisa, pode mandar. Semana passada mesmo, eu queria fazer uns escarpãs novos. Eu falei, quais são as cores de escarpã que vocês gostariam que a gente tivesse na loja? Mandem sugestões e elas vão mandando sugestões, vão mandando modelos e a gente vai desenvolvendo junto. Thaís, quando a gente fala de mercado, como era o mercado aí há 10, 15 anos e como é hoje? Qual que é a diferença que você já percebeu? O mercado ele muda bastante, né? E quando a gente começou, eu falo que não tinha concorrência, você não tinha lojas de oportunidade, pelo menos na região de Brasília, de calçados. Então, foi um sucesso estrondoso, as pessoas compravam praticamente qualquer coisa. Com os anos, você passa a ser usado ali, vamos falar, de inspiração para algumas pessoas e começaram a aparecer novas lojas com um perfil meio parecido com a gente, com essa questão do preço único, porque não é só a quantidade de sapato, é você ter um preço único para qualquer modelo, que também é muito diferente de como outras empresas trabalham. Então começaram a surgir empresas mais parecidas, isso diminui também um pouco o interesse, porque você passa a ter um concorrente mais próximo do seu trabalho, mas é aquilo. Você cresce também a quantidade de clientes, o cliente vai ficando um pouco mais exigente, porque é natural, o cliente já sabe que eu vou estar aqui sempre. No começo, o cliente tinha medo, se essa loja fechar, onde que eu vou comprar sapato barato? Hoje eu não inspiro mais esse medo no cliente. O cliente fala assim, ela vai estar ali sempre, quando eu quiser. Então eu sou um lugar seguro para o cliente comprar um sapato com um bom preço, um presente com um bom preço, né? E aí esse perfil de consumo vai mudando. No começo era um consumo por desespero, por medo de acabar, e hoje já é um consumo mais de confiança. Tem alguns empreendedores que estão migrando em parte ou totalmente para redes sociais. Você não, você tem a sua rede social, você trabalha isso, tem um resultado muito bom, mas você mantém as lojas físicas também, né? Como que você vê esse mercado ali e essas duas oportunidades ali de atender clientes? Eu acho que nada substitui o toque, o experimentar, o calçar, o sentir, o ver. Eu sei que tem muita comodidade em você receber na sua casa, mas não é a mesma coisa. Se você puder vir na loja, experimentar, trazer às vezes uma roupa que você vai usar com aquele sapato para ver como vai ficar. Você pode vir aqui com uma amiga, conversar, né? Eu falo que às vezes é uma terapia, você pegar 20, 30 minutos e ficar aqui só vendo um sapato bonito, você já volta para casa mais tranquila. Então, eu acho que nada substitui uma loja física. Embora o digital esteja crescendo, a gente tenha presença no digital, a gente tem a nossa loja online, a gente tem muita venda pelo WhatsApp também, mas a loja física, para mim ainda, é a melhor forma de me conectar com o meu cliente, e a loja física é o que possibilita essa quantidade de produto, porque no digital você tem que ter um trabalho diferenciado para chegar no seu cliente produto a produto. Então ele demora mais, ele é mais moroso esse trabalho, e eu acho que não é a mesma coisa, sinceramente. Eu vejo os clientes muito mais satisfeitos quando frequentam as lojas físicas, e não que não estejam satisfeitos como quando recebem em casa, mas frequentando a loja física é realmente diferente para a pessoa. A satisfação do cliente é consequência de vários elementos, mas sempre tem aquele que se destaca. Olha, eu acho que não é um só. É preço único, variedade e liberdade, porque aqui também eu não tenho vendedor. Você entra e você fica à vontade de verdade. Então, você pode experimentar 50 pares de sapato. Ninguém vai te perguntar nada. Por isso que eu chego a falar que é uma terapia. Você vai ver isso aqui, você vai provar. Se você não quiser levar nada hoje, não tem problema. Mas a sementinha foi plantada, entendeu? Então é diferente para o cliente. Por isso que eu acho que o digital não substitui o físico. Isso é até uma forma diferente de atender, porque normalmente aquelas lojas mais tradicionais tem um vendedor por conta, tem alguém ali para ficar acompanhando o cliente. Tem cliente que se sente incomodado com isso. Você já deixa o espaço aberto, a oportunidade da pessoa vir escolher. Se ela tiver uma dúvida, aí sim vem um funcionário e tira essa dúvida. Isso mesmo. É um autosserviço, isso também viabiliza o nosso preço, né? Mas é uma liberdade para o cliente. E eu acredito que é um perfil de negócio que vai crescer, né? Porque hoje, para você competir com o digital, você tem que ter uma experiência. E poucas experiências para uma mulher são mais prazerosas do que experimentar roupa, sapato, né, fazer uma boa maquiagem. Então, vir aqui também é uma experiência para o cliente. Ele se sente bem nesse ambiente. É um ambiente que a gente tenta deixar tranquilo, organizado, dividido por cores, visual, né, para que o cliente realmente se sinta bem aqui dentro. Hoje são 66 funcionários. Isso, aproximadamente. E
Quando você olha para frente, quais os planos? Então, eu não tenho tanta expectativa de crescer muito mais. Eu acho que eu já cheguei num ponto que está bacana, mas os clientes pedem muito. Sempre me pedem outras cidades, outros estados. Talvez quando as minhas filhas estiverem um pouquinho maior, a gente comece a vislumbrar isso daí, porque, olha, não vou mentir para você não. Foram muitos anos de muita dedicação e de muito trabalho duro para chegar até aqui. Então, eu já estou começando a pensar assim, vamos mais um pouquinho devagar, porque realmente tem muito trabalho envolvido e quando a gente fala em crescer, o trabalho ele multiplica também. E para você crescer com qualidade, você tem que ter muita responsabilidade. Hoje você acha que já está no patamar bom, mas lá no começo você já visualizava isso que você tem hoje? Nunca, sempre foi Deus, eu nunca imaginei. A loja era para eu comprar as minhas roupinhas, fazer as minhas coisinhas. E era uma loja muito simples. Eu nunca pude imaginar que tomaria a proporção que tomou, que cresceria como cresceu. Foi um crescimento orgânico mesmo, sabe? Não foi um crescimento planejado. Ele foi orgânico em todas as etapas e as necessidades iam surgindo e a gente ia suprindo. Acabou o estoque, vamos tentar conseguir mais produto. Acabou a sacola, vamos ver se a gente consegue comprar mais, né? Então, a empresa, ela cresceu primeiro e depois a gente foi suprindo, sabe, as necessidades da empresa. Então, muito diferente o negócio, ele é inverso. Foi um processo inverso, né? Você não planejou, não. Você foi se adaptando. Fui me adaptando. E a gente continua se adaptando, né? Porque o perfil do cliente vai mudando, as necessidades, as exigências vão mudando. Então, a gente está sempre se adaptando aí para os clientes, sem dúvida nenhuma. Como é empreender no Brasil? É um desafio diário, acho que não só para mim, mas para qualquer empreendedor, né? Então a gente tem a volatilidade das leis, as regras que mudam, o mercado também que nos últimos anos ele muda muito rapidamente. Mas, se você empreende, você tem que estar ciente dos riscos, né? E realmente se dedicar a isso. Qual que é mais difícil? Entender as mudanças das leis, empreender ou saber do gosto das mulheres? O gosto das mulheres é o mais fácil. Eu acho que a parte burocrática me pega um pouco mais. E realmente as mudanças de mercado também, né? Brasília, principalmente, é muito sensível a mudanças políticas, a mudanças de mercado, porque as pessoas são mais politizadas também. Então a gente tem que estar sempre, né, antenado com notícias, com tudo, e sentindo realmente como as pessoas estão em relação a tantas notícias e tantas coisas que chegam diariamente. Hoje, quando você para analisar tudo que já passou e onde está, tem aquele sentimento de missão cumprida, de vitória? Quando você tem um negócio, ele é vivo. Eu falo que é como uma bicicleta, que se você parar de pedalar, ela cai para o lado. Então, do meu ponto de vista, sim, a gente já construiu muita coisa. E quando eu falo que é a gente, porque é uma empresa familiar, já foi construído muita coisa, muito mais do que o que se esperava. Mas para o negócio se manter, você ainda tem que trabalhar muito. Então tem um sentimento de dever cumprido, mas tem um sentimento de que a gente tem muito dever para cumprir ainda. Lá no começo também você teve o apoio do seu hoje esposo, na época namorado. Qual que é a importância também para quem quer empreender, quem quer começar um negócio, além de buscar o conhecimento, claro, mas ter um apoio? Olha, para mim foi primordial. Eu acho que dá para começar um negócio sem esse apoio? Dá. Mas você tem que ser muito mais forte do que quem tem o apoio. Então, esse apoio foi essencial, ele me ajudou a crescer. Quando eu queria desistir, né, algumas pessoas não deixaram de desistir, porque isso daqui não é só flor não, tá, gente? Tem muito dia difícil. Então, quando eu quis desistir algumas vezes, né, essas pessoas falaram, não desiste, você vai dar conta, vai dar certo. E esse apoio, ele faz diferença. Se você tem, dá pra você conseguir crescer com um pouco mais de facilidade. Mas se você não tem, não quer dizer que você não consegue. Né? Então, ele foi bom para mim, mas ele não é essencial para que você construa um negócio de sucesso. Eu acho que o essencial é a sua vontade própria, a sua determinação e a sua perseverança, porque o vencedor nada mais é do que aquele que errou várias vezes e não desistiu. Como que foi esse momento que você pensou em desistir e o que te fez dar a volta por cima? Olha, lá em 2010, a gente teve um problema muito considerável, assim. A gente chegou a cair num golpe, aconteceram algumas coisas e a gente fechou algumas lojas na época e ficou muito difícil. Eu falei, olha, não quero mais, eu vou parar.
Mas realmente as pessoas, né, que estavam ali por perto, a família falou, não, Thaisa, olha o que você construiu até aqui, vamos tentar de novo, vamos fazer dar certo. E com a contribuição deles, eu dei uma freada ali um período, mas depois eu voltei e realmente dali em diante o negócio cresceu exponencialmente. A crise, o momento difícil, é o que diferencia, né? No momento difícil, realmente você tem aquela chance de dar uma guinada. Não é fácil passar pela crise, eu já passei por algumas, mas é onde você dá aquela guinada, você muda, vem aquela ideia, porque você gera necessidade, você vai ter que criar, você vai ter que fazer algo novo, senão você vai ser engolido ali pelo momento. Então a crise, quando a gente vence ela é ótima, né? Hoje você já se considera uma empresária bem-sucedida? Sim. Dentro da minha realidade, uma pessoa que começou sem dinheiro nenhum, com cartão de crédito emprestado, eu acho que foi um caminho de sucesso, sim. Não foi um trabalho só meu, trabalho de muitas pessoas, a graça de Deus também na minha vida, mas eu considero sim que deu certo. É isso. Obrigado pela oportunidade de conhecer a sua história, viu? Foi um prazer, principalmente saber que uma pessoa que superou todos os problemas, começou pequenininha e hoje atingiu essa estrutura. Eu agradeço aí a participação, muito obrigada de coração.